Desde março de 2023, Moçambique tem sido palco de mobilizações juvenis que desafiam abertamente a ordem política estabelecida. O epicentro deste processo foi o pós-eleitoral, quando alegações de fraude que atribuíram uma vitória esmagadora a Frelimo e ao seu candidato presidencial provocaram uma onda de protestos. Mais recentemente, assistimos a manifestações semelhantes em Angola. Perante tais levantes, não tardaram as leituras que procuram explicá-los através de lentes conspirativas. Interferência imperialista, manipulação por força da extrema-direita internacional ou agendas obscuras com o objetivo de enfraquecer os chamados partidos libertadores. A questão impõe-se: teria o imperialismo em derrubar partidos que, desde há décadas, administram economias periféricas segundo os ditames do Banco Mundial, do FMI e de outros instrumentos do capital transnacional? Ao contrário da imagem nostálgica que ainda tentam projetar de si próprios, os partidos libertadores de hoje, como a Frelimo em Moçambique e o MPLA em Angola, há muito deixaram de representar qualquer ameaça real ao sistema capitalista global. Se houve um momento de ruptura com a ordem imperial, este foi breve e precário, logo após as independências. Desde a década de 1980, porém, assistimos a uma reconciliação estrutural com a capital global, operada por via da adesão incondicional ao neoliberalismo, da repressão de alternativas populares e da destruição dos sonhos de soberania nacional. É neste contexto que se devem compreender os protestos juvenis recentes. Tentar reduzi-los a produto de manipulações externas é não só analiticamente pobre, como profundamente insultuoso para a inteligência política de milhares de jovens africanos que cotidianamente enfrentam desemprego crônico, precariedade existencial e exclusão sistémica. Ao invés de buscar culpados em Washington ou em Bruxelas, importa olhar para Maputo, Luanda e outras capitais do continente, onde elites pós-coloniais, em nome do desenvolvimento e da estabilidade, conduziram projetos de modernização excludentes, privatizaram o Estado, reprimiram dissidência e cooptaram as lutas populares. Alguns académicos sugerem também que tais protestos servem à agenda de desestabilização dos movimentos de libertação, favorecendo atores externos de direita. Outros, como Colton Cadeado, invocam a chamada Youth Bulge Theory, a ideia de que sociedades com uma elevada proporção de jovens estão estatisticamente mais propensas à instabilidade. Embora este último argumento contenha um elemento demográfico real, ambas as abordagens falham em captar o caráter político e estrutural do descontentamento juvenil. Os protestos não surgiram no vácuo. São a expressão visceral de uma juventude desiludida com promessas de liberdade que nunca se materializaram. É importante frisar: não foram apenas os resultados eleitorais que motivaram os protestos em Moçambique. O descontentamento é mais profundo. A juventude urbana e periurbana, em particular nas cidades médias e grandes, vive numa condição de permanente frustração. A precariedade no emprego, a mercantilização da educação, a corrupção endémica e a brutalidade policial fazem parte do cotidiano. O aumento do custo de vida, que afeta tanto os setores populares como os segmentos da classe média, abriu parênteses, professores, enfermeiros, médicos, fechou parênteses, agravou o sentimento de injustiça. A segurança generalizada, desde o norte insurgente à delinquência urbana, contribui ainda mais para um clima de desespero. O que estes jovens exigem não é a substituição de um governo progressista por um regime neoliberal de fachada. O que exigem é dignidade, participação política real, redistribuição da riqueza, acesso efetivo a direitos sociais
e o fim de uma ordem autoritária que trata qualquer crítica como ameaça externa. A mobilização juvenil em Moçambique e Angola é, acima de tudo, uma acusação direta ao fracasso histórico dos partidos no poder em transformar as independências políticas em emancipações sociais. Desvalorizar estes protestos como sendo manipulados externamente revela uma postura profundamente conservadora. É uma forma de despolitizar a ação popular, de negar à juventude a sua agência e de proteger elites nacionais sobre o pretexto da soberania. Mas não há soberania verdadeira onde o povo não decide, onde as eleições são uma farsa e onde as ruas são criminalizadas. Longe de representar um risco à independência, os atuais protestos juvenis são, talvez, o que mais se aproxima, nos dias de hoje, de um projeto emancipador africano. São herdeiros das lutas anticoloniais, não por reverência ao passado, mas porque retomam o fio interrompido da liberdade. A esquerda, particularmente a anti-imperialista, faria bem em escutar estes jovens, em vez de os acusar de servir a interesses estrangeiros. Porque se há algo que a história nos ensina, é que o povo raramente se levanta por capricho. Levanta-se quando já não pode mais viver como antes. E em Moçambique, como em Angola, já não se pode. Jornalista, investigador associado no Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of Western Cape, membro cofundador e diretor executivo da Alternativa Ação pela Emancipação Social. Chama-se Boaventura Monjane. É, de facto, um texto poderoso. Porque ele é complementar aos dois textos, Vítor. Eu, para já, felicito da escolha. É complementar aos dois textos. É o do Rui Candovo, que situa a questão fundamentalmente na dimensão política, que é realmente a verdadeira dimensão, e o texto do Mauro, que é um texto que coloca-se justamente na questão de como o silêncio fala.